Oi pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? Tudo bem? Dando para ouvir direitinho? Boa noite pessoal. É só um minutinho que a gente já vai começar, tá? Mais uns 3 minutinhos aí a gente começa. Tá bom, né? Tá dando para ouvir bem, né? Tá jóia. Ótimo. Só ajeitar aqui. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade. Puxe uma cadeira. E é só aguardar um pouquinho que já vamos começar. Boa noite, Silvia. Boa noite, Marília Pereira. Boa noite, Leila Lima. Boa noite, Mari. Elisete Cruz. Josane. Boa noite, Silvana. Boa noite, Augusto César. Boa noite, Dalva. Stefane Gomes. Lucélia Campanha. Boa noite, Luciene Gregório. Terezinha Saturno. Boa noite, Cleiton Matos, Tânia Moura, Elisete Cruz, Bel Luz, Juliana Lima, Natália Raposo, Carla Cristal. Boa noite, Aline Ferraz, Maria Graças, Lim Mariano, Sebastião dos Passos, Deide, Valderson. Boa noite, Verônica Martins, Jaqueline Benites. Boa noite, Patrícia Ferreira, Mirelinha Vieira, Felícia Harge, Fabiano Vieira. Boa noite, Elaine Alves. Boa noite, Tânia Silva. Boa noite, Cássia Fritzen, Renata Pares, Lúcia Farias, Cristina Carvalho. Um grande abraço a todos, pessoal. Quem está chegando, fica à vontade. Isso aí, né? Vamos dar sequência ao livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, que é o médium, né? E o espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 32, tem nome Recapitulação, né? E o meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, estou aqui em Campina Grande, na Paraíba. E essa é uma atividade extensiva da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos estudando no ambiente virtual faz mais de 14 anos. Acho que faz uns 15 anos já que a gente está fazendo estudos virtuais. E estamos agora aqui com vocês, né, com uma imensa alegria, podemos dar continuidade ao estudo deste livro, tá? 20 horas já, vamos iniciar, né? Vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos e elevando o pensamento
recebendo o influxo das energias do alto que descem a fluxo sobre nós, inundando o nosso ambiente de harmonias, de luz, de energias saudáveis, positivas. E a presença dos espíritos amigos, que vêm nos trazer os pensamentos, as intuições, os sentimentos mais elevados daqueles que vivem e vibram em esferas onde o amor, a paz, a alegria, a esperança, a fé são o alimento de cada dia de todos aqueles que lá vivem. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Abençoa, Mestre querido, todos os irmãos que estão conosco. Que todos possam receber a radiância da Tua luz e possam sintonizar com o estudo de hoje, absorvendo o conhecimento superior que André Luiz nos trouxe com tanto carinho através desta obra. Que ele receba as nossas vibrações de gratidão, onde estiver, e possa sentir o nosso carinho, possa sentir o nosso respeito e o nosso amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os irmãos necessitados no plano espiritual e que se acomodam também junto a nós para também se beneficiarem da oração e do estudo elevado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar, né? Então nós vamos começar do capítulo 32, tá? Lembrando que no momento que nós estamos, o Mário Silva, aquele enfermeiro que foi designado para visitar duas casas na noite, né? Nessa noite, uma noite meio chuvosa, né? E está tendo uma epidemia, pelo jeito aqui, o croup, né? Aquela gripe que costuma dificultar a respiração até levar à morte, né? Devido ao sufocamento. Pelo jeito está dando uma epidemia aqui, né? Onde eles estão, onde se passa aqui a história, né? Que o André Luiz narrou. E o Mário Silva, ele foi visitar duas casas. Uma, a casa da Antonina, para cuidar da Lisbela, que é a filhinha da Antonina que está doente. E depois ele vai para a casa do Júlio, aquela criança recém-nascida, a casa da Zulmira, que era a namorada do Mário Silva, que deixou o Mário Silva e tal. E depois se casou com o Amado e teve um filho agora, que é o Júlio, né? Que nós temos, quem tem acompanhado aí, quem tem acompanhado os nossos estudos, né? Então já conhece os personagens aí, né? Então o Mário Silva participou de um evangelho no lar, na casa da Antonina. E o tema era justamente o perdão. Já preparando, né, o Clarencio junto com os outros espíritos amigos, já preparando o ânimo do Mário Silva, que logo em seguida vai visitar a casa da sua ex-namorada. A casa da sua ex-namorada, que agora é casada com filho, e ele morre de raiva do Amado, do marido dela, e dela também, por ter preterido ele, né? Então, nós vamos nesse ponto aqui, tá? Que ele saiu da casa da Zulmira, saiu da casa da Antonina e está indo para a casa da Zulmira, tá? De noite, né? De volta ao hospital, o enfermeiro não encontrou pessoalmente o chefe, que se ausentara, constrangido por serviço urgente, mas recebeu das mãos de velho auxiliar a papeleta de instruções. As instruções que seria para ele visitar a casa da Zulmira, né? O rapaz leu a ficha atenciosamente. Um menino perfeitamente caracterizado,
nas indicações, atacado de croup. Exigia socorro imediato, né? Que é o Júlio, que está com croup, né? O croup acho que eles chamavam de gripe espanhola também, não é? Se eu não me engano, eles chamam de gripe espanhola, né? Ficou conhecida, né? Se eu não me engano. Vocês pesquisem aí, quem quiser, mas eu acho que é isso, né? E então ele saiu para visitar lá, para levar o soro específico para o caso, né? De posse do endereço e munindo-se do material imprescindível ao tratamento, Silva rodou num ônibus para a casa de Amaro. Acolhido cortesmente pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuiu de assalto. Quer dizer, ele conhecia o Amaro, né? Então, já na porta da casa ali, ser saudado pelo Amaro, ele já ficou perplexo, né? Identificado pelo ferroviário, que lhe exprimia gentileza e contentamento na saudação, tartamudeava alguns monossílabos, desapontado, espantadiço. É um choque, né? Algum tempo atrás, né, questão de talvez um ano e pouco atrás, nós vimos aqui na história, um ano aqui na história, mais ou menos, né? Talvez um pouco mais de um ano. Nós vimos o Mário Silva em espírito, durante a noite, desprendido do corpo, indo atrás do Amaro. Indo atrás do Amaro e da Zulmira, desafiando o Amaro, em espírito, né? Desligado do corpo físico por ocasião do sono. Já pensou? E agora ele bate a porta, sem saber, ele bate a porta da casa do Amaro, né? Interessante, né? Mas a vida, a lei divina, ela trabalha conosco na base do enfrentamento, né? Aquilo que a gente precise passar, aquilo que as situações difíceis, né, com pessoas que nós fugimos frequentemente, são as situações com as quais a gente acaba se deparando. Porque a lei divina, embora a gente tenha uma tendência a fugir, a lei divina trabalha de uma forma diferente. Ela faz nos aproximarmos das situações e pessoas que a gente fugia. Para quê? Para que a gente enfrente, para que resolva. Essa é a ideia, né? Parece que a vida trabalha muito mais dessa forma, muito mais na forma do enfrentamento do que, né, de proporcionar fuga para nós, né? Nós tendemos a fugir, mas a vida tende a proporcionar enfrentamentos, né? É uma coisa para a gente pensar, né? Nós estamos fazendo estudo do Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, tá? Imagina, né, Vilani, a surpresa dele. Pois é, se fosse a gente, né? É que nem aqueles encontros em elevador, né? Às vezes você tem um problema com a pessoa, você vai parar justo no elevador junto com a pessoa, né? Você tem alguma dificuldade, você vai, a hora que você vê, vai justamente parar no balcão que a pessoa está atendendo, no guichê que a pessoa está trabalhando, né? É mais ou menos assim. Ok. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos ver o que aconteceu, né? Revelava-se-lhe a decepção na extrema palidez do rosto. Dava para ver a decepção do Mário Silva aqui, do enfermeiro, pela extrema palidez do rosto. Imagina, né, se fosse a gente. Então refletia acabrunhado. Era aquela casa que lhe cabia atender? Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Mas é que nessas horas a gente nunca sabe de antemão, né? Porque a vida faz a coisa de uma forma certinha, para a gente não ter para onde fugir, né? A coisa é feita de um jeito para não ter como fugir mesmo, né?
É impressionante, né? Então, se dependesse dele, ele dava um jeito de achar um substituto. Nós também, né? Se a gente soubesse, a gente ia querer um substituto. Não pretendia reaproximar-se dos desafetos, dos quais se havia distanciado. Abominava o homem que lhe furtara a noiva, e não podia lembrar-se de Zulmira sem observar-se tocado de insólita aversão. Né? Quer dizer, que ele sentia aversão ao amado, né? E a Zulmira. Ele abominava o amado. Né? Embora o amado aqui tenha uma condição até melhor do que a dele. Né? Já deu para perceber nos capítulos em que ambos conversaram, se encontraram à noite, né? Deu para perceber que o amado parece ter uma evolução maior do que o Mário Silva. O amado mais educado, uma alma já mais sensível do que o Mário Silva, né? Nos parece. Mas ele abomina o amado, né? Ok. A Maribele colocou, por isso muitas vezes as pessoas se isolam, não querendo o enfrentamento das experiências necessárias. É verdade, Mari, é isso mesmo, perfeito. Isso é uma das características mais comuns, por exemplo, nos processos de depressão. A pessoa, às vezes ela vive uma situação desconfortável com alguém, ela acaba discutindo com alguém, porque junto com uma tendência à depressão, vamos pensar assim, às vezes a pessoa tem certos problemas de relacionamento, ela tem certas atitudes que não são muito boas, às vezes é muito impaciente, às vezes mais irritadiça, às vezes até é médium, né? E sofrendo a influência, ela acaba às vezes falando coisas que não queria. Não que a gente, sem ser médium, não faça isso também, né? A gente faz também. Mas muitas vezes a pessoa tem certos comportamentos ou acaba passando por certas situações que depois ela acaba fugindo dessas situações. É muito comum ao depressivo fugir dessas situações que foram criadas ou que ele criou, né? E aí só que cria uma coisa aqui, cria uma coisa aqui, cria uma coisa ali, um problema aqui, outro ali e tal, e a hora que vê a pessoa está se isolando de tudo, né? Pessoas que colocam defeitos em todo mundo. Às vezes a pessoa está tão cheia de conflitos que onde ela vai, ela coloca o defeito em todo mundo. Ninguém é bom o suficiente, ninguém é confiável o suficiente, ninguém é honesto o suficiente, ninguém é coerente o suficiente, aí coloca defeito em todo mundo. Então a pessoa fica projetando os conflitos sempre nos outros, arranjando briga, arranjando problema, o problema é sempre o outro, né? Aí se afasta da igreja, se afasta do centro, né? Se afasta do convívio familiar, se afasta do trabalho, né? Se afasta do namorado, se afasta do... Né? Por quê? Porque está sempre projetando os conflitos no outro, né? Sempre buscando o inimigo no outro. Aí a pessoa vai se isolando. É muito comum isso nos processos depressivos, né? Muitas pessoas que passam por depressão, elas passam, né? Às vezes a gente pergunta assim, mas você é católico? Então, eu sou católico. Você participa na sua igreja? Você não frequenta? Ah, não, eu parei de participar. Você pode conversar, pode pesquisar que você vai achar algum problema. Aí eu já começo a pesquisar, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Então, o que é que tinha uma pessoa lá que não gostava, não sei o que. Sempre tem umas confusão, né? Aí o modo da pessoa lidar com os problemas é na base da fuga. Então os problemas ela resolve na base da fuga. Aí, olha que vê, ela está fugindo de tudo, né? E de todos, né? E vai se fechando no quarto, né? Vai ficando isolado. Então é muito comum isso, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa tendência a resolver os problemas na base da fuga, né? Porque fugir não resolve nada. Só adia, só mantém certos problemas, né?
E não resolve nada. E também, uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, sempre quando a gente está vendo a vida muito negativa, ou as pessoas de uma forma muito negativa, nós precisamos já tomar cuidado. Por quê? Porque é bem provável que a minha visão já não está muito boa, né? Eu estou observando a vida de um modo distorcido, desfocado. Não é exatamente da maneira como eu estou vendo. Até porque a vida não é assim, essa coisa toda negativa, as pessoas todas negativas, não é. A vida tem um lado sombra e um lado luz, né? As pessoas têm um lado sombra e um lado luz. Se eu fico focando muito no lado sombra, é porque a minha sombra está se sintonizando com a sombra do outro, né? Então acaba sendo uma escolha minha também, né? Eu acabo escolhendo olhar mais o lado negativo das coisas. O planeta tem dificuldades? Tem dificuldades. A cidade tem dificuldade? Tem dificuldade. A família tem dificuldade? Tem. Todo mundo ao nosso redor tem dificuldades. Se a gente for focar só nas dificuldades, a gente não faz outra coisa, né? Então isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque senão a gente acaba fugindo de tudo e de todos, né? Então vamos lá. Abominava o homem que lhe furtara a noiva, e não podia lembrar-se de Zulmira sem observar-se tocado de insólita aversão. Muita vez, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar-lhes a existência. Quer dizer, Mário Silva, muitas vezes, ele pensou numa maneira de aniquilar os dois. Olha o nível de aversão que ele tinha, né? O nível de ódio, de repulsa. Né? Muitas vezes ele pensou numa maneira de acabar com a vida dos dois. Né? Porque ele competia a revê-la, porque salvar-lhe o filho, se experimentava ímpetos de incendiar-lhes a casa. Vê? Ele pensando, né, de si para consigo, por quê? Por que razão ele agora teria que salvar o filho dela, justamente dela e dele, né? Se ele tinha ímpetos de queimar a casa. Isso nos pensamentos de Mário Silva, né? Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonina. Antonina e os filhinhos, no culto do Evangelho, tomavam-lhe a tela mental. Parecia-lhe ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração: as mãos que curam não podem ferir. Um enfermeiro diligente será sem dúvida o irmão de todos. A vida não termina neste mundo. Precisamos desculpar os outros, para que os outros nos desculpem. Então, essas frases vinham à mente dele. Veja como esse evangelho foi providencial, né? Veja como esse tema foi providencial. Os espíritos não retiram as provações que nós temos que passar, mas eles nos ajudam para que nós tenhamos elementos para superar as situações problemáticas. Então é o que a gente viu aqui. A lei, como disse Clarencio, a lei estava agindo, independente da vontade dele, independente da vontade do André Luiz, a lei estava aproximando os implicados ali, o Mário Silva, o Amado, a Zulmira, né? Mas o Clarencio foi e ajudou no Evangelho, trouxe esse tema, né? Que fosse aberto justamente no tema do perdão, né? Então veja como é que os espíritos agem com a gente. Eles não tiram as nossas provas. Porque é como tirar o aprendizado do aluno. Às vezes a gente faz a prece assim: Senhor, tira dessas provas, tira todos os problemas da minha vida, né? Mas seria como tirar todo o aprendizado que a gente está realizando. Como é que a gente vai pedir para Deus, que é o grande professor, né?
que proporciona o nosso aprendizado, como é que a gente vai pedir para Deus tirar o aprendizado de todos nós que somos os alunos, né? Seria uma incoerência. Então, é assim que os Espíritos nos ensinam, né? A gente vê muito claro isso naquele livro A Prece Segundo os Espíritos, do Divaldo Pereira Franco, uma coletânea de orações que ele recebeu de vários espíritos, muito bonito, inclusive ele fez 2 CDs de músicas dessas preces narradas assim, né, que eu acho bem bonito. E a gente vê essa informação, né, que a prece, a gente faz a prece muitas vezes para tirar, como se fosse uma coisa assim, para remover os problemas, para remover as provas, para remover as dificuldades. E na verdade os Espíritos falam que não, que a oração não retira, não nos livra das provações, né? Mas permite um melhor raciocínio, permite um melhor sentimento perante as situações, uma capacidade de discernir, de perceber a intuição dos bons espíritos para resolvermos os problemas, né? É diferente do que a gente está acostumado a pensar, né? Certo? Então nos fortalece, né? A oração nos fortalece. O Evangelho, dizem os Espíritos, que dá equilíbrio ao coração. Nós precisamos ler bastante o Evangelho. O Evangelho dá equilíbrio ao coração, equilibra os nossos sentimentos, né? Por isso que o Mário Silva aqui lembrava do Evangelho, lembrava das palavras da Antonina. A gente vê também aqui a importância das palavras, a importância do verbo, a importância das frases que a gente fala a alguém, mesmo sem saber dos problemas da pessoa, né? Quando a gente fala coisas boas, a gente está sempre espalhando sementes boas, conceitos bons, conceitos positivos que vão permanecer na mente da pessoa. E na hora que ela precisar, essa semente vai estar lá para ser aproveitada, né? Na hora que ela mais precisar, na hora talvez que a gente fala, às vezes a pessoa nem dá a importância devida, né? Mas na hora que realmente ela precisar, ela vai lembrar do que a gente falou para ela, né? Ok. Anotando-lhe a hesitação e propondo-se colocá-lo à vontade, Amado solicitou em voz súplice. Quer dizer, o Amado percebeu o constrangimento dele, né? O Amado, que é uma pessoa mais sensível, mais experiente, né? E percebendo o constrangimento dele, tentando colocar ele à vontade, falou como que numa súplica para ele, né? Entre, Mário, conforta-me reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. Né? Quantas coisas são ditas, né? Quantas informações numa só palavra, né? O Amaro, né? O que o Amaro falou. Entre, Mário, conforta-me reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. Né? Quer dizer, a gentileza do Amaro, né? Está precisando de ajuda, o seu filho está necessitado de ajuda. Mas tem muitas pessoas que mesmo necessitando de ajuda, o orgulho fala mais alto, e não foi o caso do Amaro aqui, né? Quer dizer, ele entra, Amaro, né? Me conforta perceber que é você, que é um amigo, né? E chamou ele de amigo, né? Querendo dar a ele justamente a ideia de que não via ele como inimigo, como um agressor, como, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Você vê Jesus, né? Jesus quando Judas se aproximou com os soldados, né? Quase no começo da manhã, praticamente à noite, lá quase de manhã, se não me engano, Judas se aproximou, beijou o rosto de Jesus e Jesus falou: "A que vens, amigo?" Quer dizer, o que te traz aqui, amigo, né? Quer dizer, Jesus, sabendo de toda a situação, sabendo da traição, né, de Judas, assim, e o chamou de amigo. É muito, muito significativo
Isso, né? Essa passagem. E aqui o Amaro faz o mesmo, né? E indicando o quarto próximo, acrescentou: Zumira está lá dentro com o nosso filhinho. Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que o Krupp foi positivado. O enfermeiro impassível obedeceu maquinalmente. Varou a câmara, quer dizer, entrou no quarto, né? Perturbado, lívido, ainda mais sabendo que a Zumira estava ali, né? Que ele ia ter que topar também com a Zumira e para tratar do Júlio, né? Quando viu a mulher que amara apaixonadamente, trazendo o pequenino ao colo, registrou súbita vertigem de revolta. Incapaz de controlar-se, sentiu que estranha aflição lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enceguecia-o. Que situação, né, pessoal? Zulmira pagar-lhe-ia caro a deserção. Pensava de olhos fixos na maternidade dolorosa que ali se exteriorizara em mortificante padecimento. Quer dizer, a Zulmira tinha passado tanta coisa, né? Já tinha visto a morte do Júlio, já tinha se culpado, passou por obsessão, se libertou da obsessão, se recompôs, aceitou a maternidade e agora a doença do filhinho, né? Com o perigo de morrer, né? Mas o Mário Silva estava ali com sentimentos de vingança ainda. Ele estava com um sentimento bastante difícil aqui, enceguecido pela volúpia da vingança, né? Certo. Aí continuando, né? Contemplou a criancinha que a dispneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiá-la de longa data. Ele próprio se surpreendia sobressaltado. É que, na verdade, pessoal... Então, vamos analisar aqui, tá? Vamos lá. Quem que era o Júlio? Quem que era a criancinha que ele estava se deparando aqui? O Júlio era justamente... o Júlio era justamente a pessoa que o traiu na época da Guerra do Paraguai. Era um amigo. O Júlio e o Armando, hoje Amaro, hoje é o pai dele, o Amaro, né? Mas o Júlio e o Armando eram dois amigos do Mário Silva, que é do Esteves na época. E se aproximaram da casa dele. O Mário Silva era casado com a Zulmira. Na época ela chamava Lina Flores. Então ele já foi casado com ela, né? Na época da Guerra do Paraguai, tá? Uma outra encarnação. E o Júlio que traiu a confiança do Esteves, hoje Mário Silva, né? Aí que ele saiu de casa, o Mário Silva saiu de casa e se mandou para outros lugares, foi para longe. Aí acabou encontrando outras pessoas, ele acabou fazendo o mesmo com o Leonardo Pires, acabou ficando com a esposa do Leonardo Pires, aí é uma outra situação que depois a gente vai retornar a ela, tá? Vocês entendem? Então, quando ele se depara de novo com o Júlio, veja bem, ele se deparou com o Armando, né, agora Amaro, se deparou com a Zulmira, que é da Lina Flores. Agora vamos de novo trazer quem que era o Amaro. O Amaro era o Armando, o amigo do Júlio. Quando o Júlio ficou quando o Júlio ficou com a esposa com a Lina Flores, com a esposa do Esteves, né? Depois o Júlio foi traído pelo Armando, que foi traído pelo amigo dele.
A Lina Flores acabou ficando com o Armando também, aí o Júlio se matou naquele lance que a gente já conversou. Vocês lembram? Então o Mário Silva, o Esteves, né, agora Mário Silva, ele está se deparando com os dois amigos dele que o traíram, né, que é o Armando e o Júlio, e a Zulmira, que era a Lina Flores, que era a esposa dele que o traiu. Tá? Então olha o impacto emocional desse encontro, pessoal. Olha o impacto espiritual desse encontro. Não é qualquer encontro. Né? Então isso traz à tona uma carga emocional diferente, traz à tona uma lembrança diferente, carregada de sofrimento, né? Carregada de angústia e tal. Então não é só o fato dela ter escolhido o Amaro, né? O que ele está sentindo aqui tem o peso também das experiências, das emoções que ele sentiu na última encarnação dele. Tá? Então, reencontrar com essas pessoas significa fazer rodar a roda das recordações e trazer, de certo modo, de novo os sentimentos do passado. Né? Certo? Isso acontece com todos nós, o tempo todo, na verdade, pessoal. A gente se depara com certas situações que na hora já vai buscar onde é que a gente conhece isso, onde é que a gente já passou por isso. Quem são essas pessoas? A gente vai buscar, de certo modo, no inconsciente a recordação. E às vezes a gente traz certos sentimentos de antipatia, entre aspas, gratuita, né? Ou de uma simpatia também gratuita, né? Mas na verdade tudo tem uma causa, né? E a causa frequentemente está no passado. Certo? Então, esse encontro não é fácil, né? Para nenhum deles, só que pior para o Mário Silva, que inclusive é um espírito um pouco mais atrasado aqui, parece, né? Então vamos lá. Contemplou a criancinha que a despeneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiá-la de longa data, a criancinha, né? Porque ele lembrava, no fundo ele sabia que era o Júlio, né? Que tinha traído ele. Ele próprio se surpreendia sobressaltado. Como podia detestar assim um inocente com tanta veemência? É que não era tão inocente assim, né? Era um bebezinho que nessa vida não tinha feito nada, mas espiritualmente não era um bebezinho, né? Espiritualmente é um espírito eterno, uma pessoa vivida já, né? É um ser humano já bastante vivido, né? Assim como todos nós, né? Todos nós somos espíritos bastante vividos já, né? Mas acreditando justificar a terrível disposição de espírito com a circunstância de achar-se ali o fruto de uma ligação que lhe era insuportável, não procurou analisar-se. Quer dizer, como é que ele processou esse ódio que ele sentiu na hora pela criança, imediato ali? Ele processou isso como se fosse só mesmo por causa de ser filho da Zulmira e do Amaro. Ele não analisou nada mais do que isso. Ele achava que era por causa disso. A ideia de que Amaro e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte do Petis acalentou-lhe o duro propósito de desforço, de vingança. E só o fato dele pensar no terrível sofrimento irreparável com a morte do menino, isso já animou ele no propósito de vingança dele. A felicidade daquele templo doméstico dependia naquela hora de sua atuação. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer? E se ele auxiliasse com a morte da criança? Né? Ele começou a pensar. A felicidade daquela família dependia dele agora. Quer dizer, ele tinha um poder, e isso satisfazia ele de sentir que estava com poder de vida e morte, né? De felicidade ou de infelicidade sobre aquela casa, né? Ele pensava, né?
A pergunta criminosa trespassou-lhe o pensamento, como um estilete de treva. Quer dizer, essa pergunta criminosa, né? Esse questionamento criminoso passou como um estilete de treva na mente dele. Contudo, a lembrança do culto de oração no lar de Antonina voltava-lhe à cabeça. Somos nós, né? É o lado da escuridão, o lado da luz, o lado do amor, do ódio. A gente fica entre um e outro. Ou a gente dá ouvidos às influências negativas. Aqui não fala, mas certamente ele está sofrendo também. Aqui eles não ampliaram para não desdobrar muito a história, né? Mas certamente pensando dessa forma e sentindo dessa forma, ele devia estar em torno também com entidades. É que aqui não focalizou esse aspecto. Iria trazer muita complexidade para a história, né? Mas, então ele estava ali com sentimentos negativos e às vezes lembranças positivas da Antonina, né? As consoladoras afirmações da mãezinha de Lisbela regressavam-lhe aos ouvidos. Vale sempre mais o acordo pacífico, dizia ela, né? Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com um endurecimento espiritual. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é vitória da luz. Então essas frases eram todas frases que ele lembrava que a Antonina havia falado há poucas horas atrás, né? Os retalhos da palestra edificante afiguravam-se-lhe rédeas intangíveis a lhe sofrearem a expansão dos malignos desejos. Quer dizer, tudo que ele tinha ouvido é como se fosse uma rede protetora ali, segurando ele, uma rédea, né? Como aquela dos cavalos, aí segurando o cavalo, né? As palavras da Antonina, né? Veja o poder da palavra, né? Os retalhos, isso aqui já acabei de falar. Os conflitos sentimentais desenrolavam-se-lhe na consciência em breve minuto, né? Quer dizer, tudo isso que ele passou, né, os conflitos sentimentais passavam pela mente dele rapidamente, né? Quase cambaleante, acercou-se da ex-noiva, torturada, que o reconheceu de pronto, tentando cumprimentá-lo. Correspondeu à saudação cerimonioso, dispondo-se ao serviço. Mário, implorou a pobre senhora agoniada, compadeça-se de nós, ajude-nos. Esperei meu filhinho suportando os maiores sacrifícios. Será crível devo agora vê-lo morrer? Lágrimas copiosas seguiam-lhe os soluços, que lhe emudeceram a garganta. Noutro tempo, qualquer pedido daquela boca que lhe impunha inquietação, mas naquele instante, soberana indiferença enrijecia-lhe o espírito. Noutro tempo, qualquer pedido daquela boca lhe impunha inquietação. Quer dizer, qualquer pedido que ela fizesse, ele ficaria inquieto para atender, né? Mas naquele instante, soberana indiferença enrijecia-lhe o espírito. Que lhe importava a dor da mulher que o abandonara? Zulmira rira-se dele anos antes. Não lhe cabia rir-se agora? Os pensamentos dele, né? Esses pensamentos são pensamentos movidos pelo ego, né? O ego ferido, ele sempre quer se sobrepor àquele que o desconsiderou. Quando nós estamos com o nosso orgulho ferido, digamos assim, o nosso ego ferido, né? Sempre o nosso ego vai trabalhar para se sobrepor àquele que o desconsiderou. Então,
Frases assim, é, a pessoa não me fez sofrer, agora ela vai ver o que, que é bom, né? Eu não sabia com quem estava lidando, você não sabe com quem está lidando. Tá, né? Esse tipo de frase, né? Que demonstra desejo de vingança, de contenda, né? São frases típicas do ego desequilibrado, do ego dominador, do ego imaturo, né? Do ego infantil, certo? Não é difícil da gente reconhecer, né? Ele sempre busca. A pessoa me desconsiderou, eu vou mostrar para ela que eu sou melhor do que ela. Eu vou mostrar para ela que eu sou mais forte do que ela. Eu vou mostrar para ela que eu sou mais poderoso, que eu tenho mais influência, né? Então é sempre tentando me sobrepor àquele que me desconsiderou. Isso é muito típico, né? É totalmente a atitude do ego, tá? Certo? Então, continuando aqui, né? Então ele estava tentando, agora era a hora da vingança dele, né? Agora era a hora dele mostrar como que ele podia se sobrepor a ela, né? Na verdade é isso, né? De semblante rude, recomendou fosse a criança restituída ao leito, e após tateou-lhe a sensibilidade. De pensamento martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite e contido pela suave lembrança de Antonina, buscava refazer-se. Ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado. É bem como se fosse o mesmo, né? Aquele anjinho e aquele demôniozinho ali, um de cada lado, né? Um falando pra gente, você vai deixar barato, você é um banana, você não vai fazer nada, a pessoa riu de você, a pessoa desprezou você, agora, né, a pessoa está precisando de você, agora é a hora que você vai pisar na pessoa. Isso aí é o ego, e frequentemente são os espíritos infelizes se aproveitando do nosso ego. Então a pessoa fala assim, Alexandre, mas você fala que tudo são os espíritos? Não. Os espíritos estão sim aproveitando toda e qualquer oportunidade que a gente dá, pessoal. Toda e qualquer oportunidade. Mas o que que eles usam em nós? Eles usam a nossa fragilidade. Eles usam o nosso ego imaturo. Eles usam a nossa agressividade. Eles usam a nossa intemperança, a nossa reatividade, a nossa impulsividade, a nossa inconsequência. Eles usam todos os nossos defeitos, né? E por outro lado, os espíritos amigos sempre estão estimulando ao bem, sempre estão estimulando ao bem. É aquele contrapeso. Só que a gente tem que saber para que lado que a gente vai seguir, né? A quem que nós vamos dar ouvidos? Nós vamos dar ouvidos às sugestões da invigilância ou nós vamos dar ouvidos às sugestões do perdão, da compreensão? Aqui não é só as palavras da Antonina que estão repercutindo na mente do Mário Silva. É também a presença dos espíritos amigos, são os pensamentos dos espíritos protetores que estão ali tentando induzi-lo também ao acerto. Mas quem que ele vai dar, para quem que ele vai dar ouvidos? Nós sempre temos essa dualidade. Podemos dar ouvidos ao mal, podemos dar ouvidos ao bem, né? O self, né? O lado positivo, os espíritos amigos, que sempre virão com uma proposta amorosa, né? Sempre surgirão com uma proposta amorosa, sempre surgirão com uma proposta equilibrada, de apaziguar as coisas, de acalmar os ânimos, de reconstruir relacionamentos, né? Sempre será aquela proposta amorosa, de compreensão, né? De fraternidade. Então, dá para a gente perceber bem essa dualidade, assim, em certos momentos, né? Ok.
Mas aí todos nós sempre temos a escolha, né? Para que lado que nós vamos. Deixa eu ver aqui. Tá. Continuando aqui, né? A ministração de medicamento impróprio, de certo, favoreceria a rápida extinção do enfermo. Quer dizer, ele estava pensando em ministrar um medicamento errado, tá? Que isso aceleraria a morte da criança ali, né? Júlio encontrava-se à beira da sepultura. Apenas o impeliria a precipitar-se nela sem mais delonga. Eu já achava, o Júlio já está quase partindo. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está quase indo. Eu só vou ajudar ele mais rápido, pensava o Mário Silva, né? De uma forma equivocada. Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a memória, exaltando o perdão. Se viesse àquela casa na véspera, considerou consigo mesmo, teria exterminado. Se viesse àquela casa na véspera, se ele tivesse vindo à casa da Zulmira na véspera, no dia anterior, né, teria exterminado a criança sem piedade. Recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. Né? Quer dizer, eu diria que é para aliviar o sofrimento da criança que ele teria matado a criança perante a consciência dele mesmo, né? Se ele tivesse ido naquela casa na véspera. Ok? Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, atenazavam-lhe a consciência. Esperou silencioso a reação do menino ofegante, e embora assinalasse graves complicações que de certo deveriam induzi-lo a comunicar-se com o médico responsável, fez a aplicação do soro antidifitérico, desejoso, porém, de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Quer dizer, ele preocupado com as consequências, o que ele teria que explicar, tal, ele acabou aplicando o soro certo para a difteria, né, que é o croup lá que ele estava. Então ele não aplicou a medicação errada. Mas o que ele desejou? Ele desejou que o remédio se transformasse em veneno. Ele desejou que o remédio se transformasse em veneno. Né? Imagina a vibração que ele irradiou para aquele remédio e para a criança que estava ali. Né? Jesus, ele deixou claro o poder do pensamento, né, da vontade, o poder do nosso desejo, o poder da nossa palavra, né? Naquela situação da figueira seca, né? Na parábola da figueira seca. Na verdade, não foi uma parábola, né? Foi um fato, uma ocorrência, né? Jesus se deparou diante de uma figueira e viu que não tinha frutos nenhum, né? Não tinha figos, né? Mas os discípulos falaram que não era a época de figos, né? Ela não tinha figo porque não era a época de figos. Né? Mas Jesus falou que já, a partir de então que nenhum fruto mais nasceria dessa figueira. Jesus ordenou. Né? E no dia seguinte, os discípulos passaram e a figueira estava seca até a raiz. Né? Então o que Jesus quis dizer? Ele só quis dar uma demonstração, o poder da palavra, o poder da vontade, da fé, aí no caso voltado para uma coisa destrutiva, vamos dizer assim, né? Mas o quanto a gente pode fazer construtivamente com o poder da fé, com o poder da palavra, com o desejo, né? Com a nossa vontade. Isso é muito importante. Né?
E aí, então vamos lá. Ele quis que o remédio se transformasse em veneno destruidor, né? Reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinha-o isolado de semelhantes forças. Então, olha só, das mãos do Mário Silva saíam escura substância. Era uma espécie de passe aqui, só que passe às avessas, né? A gente aplica passe expelindo, né, irradiando uma energia positiva, saudável, para devolver a vida, para devolver a harmonia orgânica, emocional, mental, né? No caso aqui, ele está querendo a morte. Então, ele tá expelindo uma substância escura, realmente venenosa, né? Mas o Clarencio, percebendo, ele isolou a criança dessas substâncias. Não chegaram a atingir a criança, né? Okay. Ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando, né? É como aquela história lá do Chico Xavier lá, né? Que ele estava com pressa e estava atrasado, né, para o trabalho dele e saiu, né, quase correndo ali para o trabalho dele, e uma mulher chamou o Chico, né? Falou: Chico, preciso falar com você. E era uma mulher que tinha recebido uma receita mediúnica do Chico, e ela estava com dúvidas a respeito da receita. Aí o Chico teve ímpetos de não voltar para falar com a mulher, né? De continuar o caminho e se despedir dela e continuar, né? Mas aí o Emmanuel apareceu e falou: Chico, volta e conversa com a mulher. Aí o Chico, meio a contragosto, voltou, né? Desfez a dúvida da mulher, explicou como é que era a receita, tal, o que tinha que fazer, não sei o quê. Aí se despediu da mulher e foi, né? Andou alguns passos, estava um pouco à distância já. E aí a mulher: Chico, a mulher chamou o Chico de novo, né? O Chico: ai, Jesus, né? Ele pensou que já tem que voltar de novo, né? Mas aí ela falou assim: Chico, vai com Deus, né? E aí nessa hora o Chico viu sair da boca da mulher um jato de forças positivas que chegaram até ele de uma forma muito boa, muito agradável, né? Aquela energia boa que ela irradiou, né? Com a alegria que ela ficou por ter resolvido o problema dela, né? E imagina, né? E o Emmanuel falou: imagina se ela tivesse mandado você para o inferno. Então, essa é a força que todos nós temos, né? Essa é a força que todos nós temos. O poder do pensamento, o poder das irradiações que todos temos, né? E que temos que ter responsabilidade, pessoal. Temos que ter responsabilidade, porque todos nós nos influenciamos. Se a gente começa a falar mal de alguém, nós já estamos lançando sobre essa pessoa energias deletérias. Já estamos influenciando para a doença, já estamos influenciando para a ruína dessa pessoa. E quanto mais poder mental nós temos, principalmente quem trabalha com mediunidade, quem está acostumado a trabalhar com as irradiações, quem aplica passe, a gente adquire um poder fluídico muito maior, a gente adquire um poder de irradiação muito maior, o que exige uma responsabilidade também muito maior. Porque se você começa a irradiar energias negativas para alguém, você irradia com muito maior poder de destruição do que uma pessoa comum que não está acostumada a lidar com as energias, que não está acostumada a lidar com as forças da oração, ou do passe, ou do estudo, do poder mental, né? Então isso imprime muito maior responsabilidade ao que a gente faz com essas forças, né? Ah, Sueli, oi Sueli, tudo bem? Sofremos as consequências assim mesmo, pelo que desejamos, mesmo tendo sucesso nas nossas ações.
Exatamente, a nossa intenção é o mais importante, né? Então, exatamente. E junto com as nossas intenções vão energias, né? Pode chegar ao objetivo, a nossa intenção pode se cumprir ou não, né? Muitas vezes não se cumpre por quê? Porque os merecimentos da pessoa, a proteção que ela tem, né? Mas nós muitas vezes somos invigilantes, né? Precisamos tomar cuidado com esse tipo de situação, né? Odila, Odila que chamara Blandina, né? E Mariana, até nós, acompanhava a medicação ansiosamente. Imagina, né? A mãezinha do Júlio, no plano espiritual, na última encarnação, né? Que faleceu e tal. Agora, vendo o seu filhinho quase morrendo de novo, né? Ela que trabalhou bastante para a reencarnação dele, vendo o enfermeiro se aproximar, lançando energias escuras sobre o filhinho dela. Né? Imagina a sensação que ela tem, né? Imagina o sentimento dela. Então ela chamou outros espíritos, né? Das amigas da irmã Blandina, Mariana, né? Abnegado amigo, dirigiu-se inquieta ao nosso orientador. Acredita que Júlio possa recuperar-se? A Odila perguntando para o Clarencio, né? Clarencio, que estabelecera extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando-o contra a influência do visitante, meneou a cabeça e falou paternal. Odila, é tempo de penetrares a verdade. É porque ela não sabia que ele iria viver pouco. A Odila não sabia. O Clarencio, o André Luiz, eles sabiam. Por quê? Porque eles sabiam que ele tinha sido suicida. Eles sabiam da história, da trama. A Odila não sabe da trama toda. Porque ela não tem ainda propriamente equilíbrio. Só agora que o Clarencio vai falar para ela, né? Só agora que vai falar para ela. Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo, talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Por isso, pessoal, quando a gente passar por certas frustrações também, não desanimemos, não praguejemos, não amaldiçoemos, porque a vida sabe o que faz. Os nãos que a vida nos dá são nãos criativos, são nãos positivos, porque nos priva de dissabores ainda maiores e nos mostra outros caminhos, que são outras possibilidades para nós, né? Então aqui a Odila está tendo que lidar com o não da vida, o não da continuidade da existência do Júlio, né? Então o futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te, contudo, a vontade divina expressa na lei que nos rege faz sempre o melhor. Uhum. Então, ninguém se ausenta da vida dessa forma, né? Sem que seja da vontade divina. Né? A não ser que a própria pessoa se mate. Não é o caso do Júlio aqui. Ele fez isso no passado, né? Mas agora é uma criancinha de berço, né? Mas a vontade divina está se cumprindo, né? Aí que a gente tem que lembrar que Deus é perfeito, aí que a gente tem que lembrar que a lei é perfeita, nenhum de nós passa pelo que não tiver que passar, né? Tudo é aprendizado para nós. Não nos cabe questionar a Deus, não nos cabe ficarmos revoltados com a lei divina. Através da revolta, nós podemos criar muitos problemas para nós, pessoal. Entendeu? Através da revolta, do desânimo e da revolta, nós podemos criar muitos problemas para nós. Não vale a pena nos deixarmos levar pela revolta, né? A gente cria outros problemas, a gente abre outras dívidas. Quando a pessoa passa pelas provas e cai na revolta, ela pode criar outros problemas para ela, muito maiores, inclusive, né? E talvez porque nossa irmã, decepcionada, ensaiasse nova perquisição, o devotado condutor pediu-lhe calmo: não indagues agora.
Saberás mais tarde. Júlio reclama assistência, vigilância, carinho. A interlocutora recompôs a expressão fisionômica, denunciando humildade e disciplina. Humildade e disciplina, né? É o que a gente precisa, pessoal. Humildade e disciplina. A humildade, sabemos receber essas provações, essas situações e não maldizermos, não nos revoltarmos, né? Mantermos a humildade. Por que humildade? Porque quando a gente lança a mão do orgulho, a gente começa a achar que a gente não devia estar passando pelo que a gente está passando. Porque é justo comigo. Porque é como se eu fosse a melhor pessoa do universo, né? Como se todo mundo pode ter problema, mas eu não posso, né? Eu sou diferente de todo mundo. Eu tenho mais direitos do que os outros. Vocês entendem que é tudo expressão do orgulho? É tudo projeções do ego? A humildade, eu falo, não, eu não sei o que eu fiz no passado. Eu não sei quem que eu prejudiquei, eu não sei o que eu aprontei no passado. Não é só Deus que pode avaliar o que eu mereço, o que eu não mereço. Eu não posso achar que eu mereço mais do que eu mereço. E quem pode melhor avaliar isso é Deus. Né? Então, quando a gente adota essa postura, aí a gente está adotando a postura humilde perante a vida. Isso facilita muito, 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 muito mesmo. Aí a atitude humilde, disciplinada. Não, eu aceito, Senhor. Seja feita a tua vontade. Eu sei que o Senhor é perfeito, eu sou imperfeito. O Senhor é o absoluto, eu sou o relativo. Né? Então, o Senhor sabe o que o Senhor faz. Eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor está fazendo o melhor. Né? Eu vou aceitar de bom grado aquilo que eu tiver que passar. Vou tentar melhorar, vou tentar vencer a doença, vou tentar sair da miséria, vou tentar vencer a dor, vou tentar, porque isso me cabe fazer. Se eu não fizer também, é uma atitude masoquista, né? De gostar de estar sofrendo. Ninguém gosta de estar sofrendo. Então a gente está sempre tentando melhorar, né? Mas a melhora vai se dar no ritmo que Deus permitir, né? E não conforme exatamente eu quiser. Vai ser a manifestação da vontade divina. Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então. Já estamos no nosso horário, né? Para não ficar muito longo aí o estudo. Não falta muito para terminar o capítulo, mas não vai dar para terminar hoje, né? Então semana que vem a gente termina, tá? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo as informações que André Luiz nos trouxe. E orando por todos esses personagens, que não são apenas personagens, são seres humanos, são espíritos como nós, que podem estar encarnados ou no plano espiritual. Estejam onde estiverem. Pedimos, Senhor Jesus, que as nossas energias cheguem até esse grupo de irmãos, envolvendo-os em suaves irradiações, para que eles possam se fortalecer, para que possam seguir sempre o caminho do bem, da luz e da verdade. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pela presença, pelo carinho, pela participação, viu? Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês, tá? E até o próximo estudo na semana que vem. Fiquem com Deus.